também no YouTube, tá? Então, gente, vamos parar aqui desse estado, do que era uma máquina de estados e para que ela servia. Uma revisão barra vir no conteúdo com mais detalhes. Então, a máquina de estados ele é uma das formas que a gente tem de implementar a nossa unidade de controle. E unidade de controle, peraí, deixa eu já trocar a cor aqui, que aí eu já fico... Então, a máquina de estados é uma das formas para se projetar. O que não está aparecendo aí para vocês? Vocês estão vendo eu digitar aí? Tá, vocês estão vendo eu digitar. Que não estava aparecendo aqui para mim. Tá. Uma das formas de projetar uma unidade de controle. Certo? Com um pouco de delay. Vamos ver se vai sumir aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Às vezes... assim. Pronto. Era o meu vídeo da outra aula que eu estava subindo. Agora deve melhorar para vocês. Depois eu subo esse vídeo mais tarde. Vê se melhora o delay aí, vocês me falam. Mas, enfim, a máquina de estado finito é uma das formas que a gente tem de projetar uma unidade de controle para um caminho de dados multiciclo, tá certo? E aí a ideia é a seguinte, a gente representa o que a gente tem que fazer, quais são os sinais de controle que a unidade de controle tem que emitir em cada um dos ciclos de execução da instrução, baseado num modelo. E esse modelo, a ideia é a seguinte, nos vértices desse modelo, a gente tem os estados. Os estados seriam basicamente o que a gente está fazendo em cada uma das etapas do ciclo de execução da instrução. Por exemplo, busca, decodificação e todas aquelas etapas que a gente tinha visto. Daí a gente tem umas arestas que correspondem às transições de um estado para o outro. Essas transições elas podem ocorrer de forma incondicional, ou seja, do estado de busca eu sempre vou para o estado de decodificação, independente fazendo sol ou fazendo chuva, ou senão eu posso passar de um estágio de decodificação para buscar operandos, para fazer um cálculo de desvio e assim por diante. Então, por exemplo, falando aqui, as duas etapas iniciais, pensando na execução das instruções, elas são sempre iguais para todas as instruções que a gente executa. Por quê? Porque essas etapas elas fazem a busca e a decodificação da instrução e você pode justamente determinar o que fazer nessas etapas usando o opcode, tá certo? Então, falando ali, mostrando com mais detalhes o que seria essa máquina de estados, a gente vai olhar aqui um exemplo de máquina de estados do MIPS. Essa é uma máquina de estados da unidade de controle completa para o MIPS. E aí a gente vai olhar cada uma das etapas, né? Depois a gente vê tudo e mostra o exemplo. Aqui, então, a nossa unidade de controle ela começa aqui. Esse é o nosso grafo de estados, né? A máquina de estados é justamente representada dessa forma. Aqui é o início da nossa máquina. Então, no início da nossa máquina, a gente está no estado zero, que é a busca de instrução. Né? A busca de instrução. O que acontece exatamente? A busca de instrução, se a gente for olhar aqui, né, dentro do estado, a gente vai falar quais são as ações que a unidade de controle tem que tomar. Né? Quais ações a unidade de controle deve tomar. Se a gente analisar mais de perto o que é, aqui está falando, por exemplo, quais são os sinais de controle que a unidade de controle tem que emitir. Por exemplo, ele tem que fazer o sinal de controle memory read ficar em 1,
o sinal de controle a luz SOR, SRC A em 0 e assim por diante. Então, isso basicamente representa o que a unidade de controle, o que o processador, quais são as unidades funcionais que têm que ser ativadas e por onde que os dados têm que passar nessa etapa de busca de instrução. Terminada a busca de instrução, justamente, o processador ele vai para a próxima etapa, que é a etapa que ela acontece para todas as instruções. Essa etapa aqui é justamente a etapa de decodificação de instrução e busca de operandos. Decodificação da instrução e busca de operandos. Certo? O que acontece aqui? Nessa etapa, justamente o processador ele tem que selecionar, né, quais são os operandos que ele vai utilizar e ele tem que decidir como que ele vai continuar prosseguindo no processamento daquela instrução. Por quê? Nas próximas etapas, ele pode ou utilizar a ULA, ou ele pode ter que utilizar a memória, ou ele pode ter que fazer um jump. Então, as próximas etapas, elas vão justamente depender dessa etapa, que você está lendo a sua instrução e decidindo o que você vai fazer, certo? E essa decisão é justamente representada por essas próximas arestas aqui. Porque assim, se o processador pegou a instrução que ele acabou de decodificar e ele identificar que a instrução é um load ou um store, ele vai ter que pular para um estado X, né? Para o estado aqui que está representado no próximo slide. Se ele for uma instrução do tipo R, né, ele vai ter que pular para um estado provavelmente para utilizar a unidade lógica e aritmética. Se ele for fazer um desvio, ele tem que justamente tomar as ações por desvio, seja ele condicional ou incondicional. O que eu estou passando, gente, fazendo uma recapitulação, diz aí para mim se está claro, para a gente continuar vendo a máquina de estados no MIPS. É claro que, assim, você não tem que entender, você tem que entender o geral, você só não tem que, você não precisa de saber, tem que ativar o sinal de controle X, Y ou Z, porque é o conceito que eu estou preocupado aqui. A Rafaela e a Daiane falaram que tá tranquilo, gente. Fala aí pra mim e pro resto. Inclusive o pessoal que entrou aí depois. Mariana, Vitor, Sávio, Otávio, André, Jordana. A Jordana falou que tá tranquilo. André, a gente está fazendo uma revisão aqui do que é a máquina de estados da aula passada, tá bom? Para ficar mais claro para todo mundo. A Mariana tá tudo ok? Legal. Legal, então. Então, essa daqui é a máquina de estados que a gente está justamente fazendo a busca e decodificação. Vamos dar uma olhada nas próximas etapas. O que a gente faria nas próximas etapas? Né? Nas próximas etapas, por exemplo, na unidade de controle, se ela tiver que fazer um load ou store, ela vai seguir essa load store, ele vai seguir esse caminho aqui, ó. Esse caminho aqui. Nesse caminho aqui, ele basicamente tem que fazer as seguintes coisas, né? Primeiro, ele tem que calcular o endereço. Então, todas essas operações que estão aqui, né, listadas aqui dentro do estado, estão falando quais são as sinais de controle que a unidade de controle vai ter que emitir nesse caso. E aí, aí ele vai ver se a instrução for do tipo load, a gente tem que emitir sinais de controle para preparar, né, um acesso à memória no tipo load. Leitura de memória. Então a gente vai ter que falar assim, olha, eu quero ler da minha memória principal, né? Minha memória de dados e instruções. No caso de ser uma instrução do tipo store, a gente tem que acionar os sinais de controle para fazer uma escrita na nossa memória. Só de curiosidade aqui, qual que é a diferença principal aqui dos dois estados? Na verdade, aqui se a gente lê, aqui está escrito, né,
que o nosso sinal de memory read, ele tem que estar habilitado, e aqui no caso, o nosso sinal de memory write que tem que estar habilitado. Então, ele faz essa distinção de qual que é o sinal que tem que estar habilitado na memória de dados e instruções. E no caso de ser justamente uma leitura de memória, tem o último estado aqui, que é a escrita em registrador, né? Porque um load word, no final das contas, a gente tem que escrever num registrador. E aí, aqui, a gente vai para o início da nossa máquina de estados, né? A gente volta para o estado inicial de todos. Por quê? Porque justamente quando a gente está no estado quando a gente terminou todo esse fluxo aqui, significa que a gente já processou toda uma instrução, seja ela do tipo load ou do tipo store. Certo? Vamos analisar agora a nossa etapa de nossas instruções do tipo R. Tá? Então, a instrução do tipo R, ela faz o seguinte. Primeiro, a gente tem que fazer uma execução da instrução. Então, a gente tem que dizer para a ULA o que a ULA tem que fazer. E se a gente observar aqui, ele está justamente falando, olha, ULA, é para você pegar os dois operandos que tem em você e é para você também selecionar qual que é a operação que a gente vai fazer com base no upcode. Então, esses três sinais de controle fazem isso no MIPS, tá certo? E aqui é o estado final da instrução do tipo R, que é escrita em registrador. Porque se a gente lembra lá de uma instrução do tipo R, a gente tem ADD, S0, S1, S2, a gente está salvando a soma de S1 com S2 em S0. Né? E aí a gente tem que habilitar novamente a escrita no banco de registradores, né? Que a gente não vai ler da memória. Né? A gente não vai escrever na memória, e sim no banco de registradores. Certo? Por fim, quando a gente terminar a execução, a escrita, a gente também volta para o estado zero. Por quê? Porque a gente concluiu a sequência de passos que a gente tinha que fazer para justamente suportar, né, uma instrução do tipo R. Percebam aqui que a gente tem justamente um comportamento do multiciclo bem nítido aqui, que é o seguinte. Cada uma das instruções, seja ela do tipo load store, seja ela do tipo R, elas têm um número variável de passos. Isso fica bem claro aqui. A gente consegue ver que numa instrução do tipo load, a gente está fazendo justamente 3 passos, né? A mais, 3 passos. Né? Aqui, numa instrução do tipo store também, a gente está fazendo 2 passos, certo? E aqui, na instrução do tipo R, 2 passos. Né? 2 passos a mais a busca e a decodificação. Tá certo? Gente, tá ok? Tranquilo? Se a gente... Beleza. A gente tá faltando ver ali quais que são as ações que a gente tem que tomar justamente quando a gente tem uma instrução do tipo desvio. Então, do tipo desvio, né? Primeiro, se for um desvio condicional, a gente basicamente tem que completar o desvio condicional. Completar desvio condicional. E como que a gente faz isso? Basicamente, a gente vai ter que selecionar ali, né, para escrever no nosso PC. Tanto é que a gente tem aqui uma coisa aqui que a gente fala, ó, a gente tem que escrever no nosso PC e a gente tem que selecionar quem que a gente está escrevendo no nosso PC. Isso aqui é o mais importante de tudo. No caso do nosso desvio incondicional, a gente não tem que fazer muita coisa não. A gente só tem que, né, desvio incondicional,
No desvio incondicional, a gente não tem que nem fazer uma comparação, né? Porque, olha só, aqui no desvio incondicional a gente tem que fazer uma comparação aqui, ó. Tanto é que ele está falando aqui para a gente usar a ULA, tá vendo? No caso do desvio incondicional, ele só fala assim, olha, seleciona esse cara aqui como seleciona o cara, quem que vai escrever direto no PC, não precisa de fazer conta nenhuma, não. Independente, a gente pode ver que as duas instruções aqui, elas só gastam apenas essa etapa extra ao ciclo de busca e decodificação, e a gente volta ao estado inicial também. Certo? E aí, se a gente junta isso tudo numa figura só... Opa, eu pulei para a última página. Peraí. Última página, ótimo. Último slide. Ah, não. É porque tá virado mesmo. Né? Se a gente deita a cabeça aí... deixa eu ver se eu pego aqui uma imagem que tá sem tá virado. Que aí eu já volto com vocês. Engraçado, eu tinha desvirado isso. Acho que eu tinha desvirado isso. Isso aqui, ó. O slide aí tá normal. Eu acho que é porque eu peguei aqui um slide antigo. Peraí. Eu vou compartilhar aqui a minha tela só para eu continuar. Então tá. Aqui tá dando para ver mais ou menos. Eu não vou conseguir desenhar aqui não, porque eu tô em outro leitor de PDF, só porque eu não quis sair daquele. Mas aqui a gente consegue ver a máquina em estados completa. Né? Aqui a gente tem justamente o nosso estado 0, que é o estado de busca de instrução. Né? Tá escrito aqui, só que tá escrito em inglês. Né? Aqui a gente tem a nossa etapa de decodificação da instrução. Baseado no tipo da instrução, a gente vai ou computar um load store, ou a gente vai computar, né, a execução de instruções do tipo R, ou a gente vai executar uma instrução do tipo branch, ou uma instrução de desvio condicional. E assim, isso na verdade é a máquina de estados, vamos falar assim, do MIPS completo, mas didático, tá bom, gente? Uma máquina de estados pode ter muito mais estados. No trabalho, por exemplo, porque no trabalho vocês vão ter que projetar uma unidade de controle, mas uma unidade de controle bem mais simples do que essa, porque o processador é bem mais simples também. Não sei quem que já começou a dar uma olhada aí no trabalho, fala aí comigo. Que eu também estou disposto a tirar dúvida do trabalho todos os dias no início da aula, tá, gente? Um dos jeitos de projetar uma unidade de controle usando uma máquina de estados, mas assim, a gente consegue ver que tem relativamente uma complexidade embutida aí. Na verdade, essa é a parte mais desafiadora no projeto de um processador. Tá? É tão desafiador que eu quero justamente mostrar isso para vocês no exemplo que eu fiz. Porque o negócio é o seguinte. Eu vou voltar aqui para o outro slide. Né? Vou voltar aqui para o slide e vou mostrar como que a gente projeta uma... Voltamos para o slide torto aqui, né? Aqui, ó. Voltamos para o slide torto. Vocês estão vendo o slide torto aí, né? Deixa eu escrever isso aonde, hein? Vou escrever lá e como que a gente faz uma máquina de estados? Não. Tá. Eu vou desenhar aqui como que a gente implementa. Como implementar, né? Visão de uma máquina de estados. Visão de uma máquina de estados. Arquitetural de uma máquina de estados. Como que a gente faz uma máquina de estados? Como que a gente implementa isso no hardware? Basicamente, ela é implementada com dois grandes módulos. Aqui, a gente tem, né, que era o que eu estava tentando fazer na aula passada, e que a gente vai ver um monstro
metade do monstro, porque nem é um monstro inteiro. Né? A gente tem dois grandes módulos. Aqui a gente tem um registrador que armazena o estado. Estado. E aqui a gente tem um módulo que é a lógica. Lógica. Ou sequenciador. Sequenciador. Lógica. A gente pode até quebrar em três. Espera aí. Deixa eu quebrar em três para ficar até melhor. Espera aí. Uf. Registrador. Estado, né? Estado. Sequenciador. Lógica de saída. Funciona assim, a gente tem esses três módulos aqui. Vou desenhar eles aqui em verde. Tá. Ah, mais ou menos aí, mas dá pra ver. O negócio é o seguinte. A gente tem aqui a nossa entrada, né? A gente tem o nosso estado, a gente tem a entrada. E a entrada ela está conectada em duas coisas, né? A entrada ela está conectada aqui no nosso sequenciador. Né? O sequenciador ele vai falar qual que é o nosso próximo estado e ele vai escrever o nosso próximo estado no registrador de estado, certo? O estado ele vai ser usado junto com o nossa entrada para determinar o que tem que ser feito. Então, se a gente olhar aqui, né? E aqui a gente tem uma saída, certo? Acho que se eu tivesse invertido ali o sequenciador, ia ser melhor. Mas o que importa é o seguinte, ó. Eu tenho a entrada ela vai servir para o sequenciador dizer qual que é o próximo estado que eu tenho que ir. Ou seja, na nossa máquina de estados que a gente viu ali, como que as transições iriam ocorrer. Né? Essa lógica ela é feita pelo sequenciador, tá certo? O sequenciador ele escreve essa lógica no estado, né? Num registrador, numa memória temporária, que armazena o estado que a gente está computando, né? Atual. E ao mesmo tempo, justamente o estado e a nossa entrada, eles são utilizados como entrada para a nossa lógica de saída. A nossa lógica de saída é quem emite os sinais de controle, tá certo? Então, o que acontece? Esse cara aqui, que é o que a gente vai dar uma olhada, que é o sequenciador. Como que o sequenciador faz, né, as transições? Como que essas lógicas aí acontecem? Ele vai lá, olha, né? Porque isso que é a maior parte da decodificação, porque o resto é tipo lógica de saída, como é que você controla ali, né? E o controle ele é um controle puramente combinacional. O sequenciador que é a parte mais interessante aqui. Alguém ficou com dúvida num modelo aqui de alto nível como é que funciona? E a gente vai dar uma olhada justamente no sequenciador, tá bom? Alguém está com dúvida aí como é que funciona esse modelo? Alguém não conseguiu entender? Enquanto eu abro aqui. Pergunta aí, gente. Saber se vocês estão com dúvidas.
Tá tranquilo aí, gente? Vi que o Douglas desmutou o microfone dele. Não sei se você tá querendo perguntar alguma coisa, Douglas. Não, tá mudo, tá tranquilo. Então tá. Vamos dar uma olhada então como que a gente implementa esse sequenciador aqui. Quem quiser me acompanhar, vai lá no Canvas, tem um arquivo que está escrito sequenciador no na parte de Logicsim, vocês podem baixar e acompanhar comigo, tá bom? Eu já abri ele aqui. Dá uns 2 minutinhos aí para quem quiser abrir aí. Né? Douglas, quando você tiver aberto aí, o pessoal aí, só dá uma coisa aqui. As pessoas cegas aí, eu já vou aumentar, tá bom? Tá bom? Mas assim, as pessoas cegas também podem acompanhar no computador delas. Estados. Pode continuar aí, gente? Conseguiram pegar aí o arquivo? Não? Pode, Douglas? Pronto. É, porque só o Douglas falou que estava acompanhando. Gente, então o negócio é o seguinte, ó. Isso daí é o sequenciador. Dá medo, né? Pois é. Demorou para projetar. Eu também demorei para projetar, tá? Eu levei 2 horas, então eu levei metade do tempo que eu levei para fazer o trabalho 1 inteiro, hein? Então, não deixem o trabalho 2 para muito em cima da hora. O negócio é o seguinte, eu já vou aumentar aqui, mas eu só vou explicar aqui em alto nível o que cada um dos componentes faz. Uma coisa que eu tentei utilizar aqui foi justamente o máximo de circuitos prontos que a gente tem disponível no Logicsim, tá certo? Porque é justamente esses circuitos, vamos falar assim, que eles facilitam facilitam o projeto nosso, o que a gente vai ter que fazer. Vai facilitar pra caramba pra vocês, tá bom? Então, o que tem aqui, ó? Aqui, basicamente, essas caixinhas aqui, elas são todas comparadores. Elas comparam coisas, elas comparam se eu tenho alguma coisa que é igual a outra. Eu usei elas para justamente fazer as comparações, para eu saber se o upcode, né, ele corresponde ao upcode de instrução, sei lá, um load, se é uma instrução do tipo R, tá certo? Isso aqui tem que ficar lá embaixo. Na questão aqui, ó, aqui eu tenho as comparações dos estados, para eu saber em qual estado que eu estou. E a gente consegue ver que eu tenho uma combinação, de certa forma, entre os estados e entre o tipo de instrução que eu tenho. E essa lógica ela é feita aqui nessa parte mais inferior do canto direito. Tá? E o mais importante de tudo é que, com base nessa lógica, a saída do meu circuito, esse cara aqui ó, é um decodificador. Um decodificador não, é um codificador. E esse codificador aqui, ele está falando, ó, com base em todas essas minhas saídas que eu estou gerando, toda essa lógica combinacional, eu falo justamente qual que é o próximo estado, baseado no meu estado atual e no meu upcode. Tá certo? Então, vamos dar uma olhada aí. Abre o slide e a gente vai debugar esse cara junto aqui, tá bom? Deixa eu aumentar para ficar grande o suficiente para vocês conseguirem ver tanto a saída quanto. Eu não consigo deixar uma. Eu não consigo deixar mais.
Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer algo aqui para melhorar aqui. Tá visível o suficiente para todo mundo aí? Pelo menos a saída. As saídas dos estados? Tá. Legal. Olha só que legal. O primeiro estado de todos que a gente começa a nossa máquina de estados, vocês vão ter que pegar e colocar ali. Eu vou colocar aqui para quem estiver vendo no YouTube, para a pessoa acompanhar. Pior é que eu vou ter que tampar o chat e aí depois eu. Né? Não vou tampar o chat. Pessoa do YouTube, abre aí, tá? Porque senão eu tampo o chat e eu não consigo fazer interação com quem está assistindo a aula agora. Seguinte, se a gente ver aqui, ó, o estado atual zero, a gente está justamente tendo como saída, né? O próximo estado, ele está justamente o 1. Então, ele está condizente. O próximo estado, que é o 1, vamos colocar estado 1 aqui, tá certo? E aí a gente vai ver quais são as possibilidades, quais são os próximos estados do estado 1. Né? O primeiro deles é se a instrução é do tipo load ou store, não é? E para ser um load ou store, tem justamente aqui os upcodes dele. Ou o upcode vale 23 em hexadecimal, ou 2B em hexadecimal. Então, se a gente pegar aqui a calculadora só para calcular o equivalente em binário, né? Vamos digitar aqui 2B. 2B, ele em binário é 11001, certo? Então, vou colocar aqui, ó, 110101. E quando eu faço isso aqui, ó, perceba que o 2B, que é justamente aqui, ele está sendo ativado, tá? Ele está falando, ó, eu estou justamente fazendo uma instrução do tipo store word, né? Ele está vendo aqui e está identificando, ó, o próximo estado é o estado 2, tá? Se a gente olhar ali na figura, é justamente o estado 2 para que a gente tem que ir. E se a gente olhar também, vamos ver aqui, o estado 2, o outro estado, ele também é se a gente fosse fazer um load word. O load word é 23. 23 é 11, 0001. Olha só, ele já ativou aqui o load word e ele também está falando que o estado é o estado 2. Tá, legal. Próximo estado que a gente vai testar é do estado. Vamos voltar lá para o estado 1, né? Vamos voltar para o estado 1. Voltar para o estado 1. Estou no estado 1 e eu quero saber para onde que eu tenho que ir. Eu quero ir para. Eu quero ir para uma instrução do tipo R. Uma instrução do tipo R é justamente quando eu estou no 00. Ó. E aqui, ó, ele está falando justamente, ó, o upcode 00 é justamente uma instrução do tipo R. Se eu estou no estado 1, eu tenho que ir para o estado 6. Se a gente olhar lá no nosso gráfico, na nossa máquina de estados, né, a gente tem justamente, né, se a gente pega aquela estado grandão, aqueles números que estão anotados do lado do estado, ele está justamente o estado 6. Certo? Me diz um aí, eu quero ver um aí para vocês testarem, só para a gente fazer junto. Me fala um aí para a gente testar, só para vocês verem que está funcionando. Podemos ver que a audiência caiu de 19 pessoas para 14 pessoas. Será que é só porque eu mostrei um circuito desse tamanho? Pede um aí para eu fazer.
Vamos pegar um outro aqui legal, ó. Deixa eu ver. Quando a gente está no estado. Sei lá. Ó, deixa eu ver aqui. Se a gente está no estado 2, né? Não, no estado 2 não, no estado 3. A gente tem que ir para qual estado? Vê se vocês conseguem ler aí. A gente está no estado 3. Para qual estado que a gente teria que ir se a gente olha a máquina de estados? Tenta achar o estado 3 aí. Tem 10 estados. Nossa senhora, tá passando um caminhão aqui. Ó, quem não estiver entendendo nada, comenta aí. Quem chegou agora e tá vendo esse circuito e tá com medo, pode comentar também. Estado 3. Entendi, gente. Tá. Então vamos ver ali. A Daiane falou assim: tipo R. É o tipo R quando a gente está em qual tipo, ô Daiane? Você quer ver qual? É o tipo R, não? É 3? Esses números estão bem ruins de enxergar, né? Peraí. Isso é o 6, não é não? Pode perguntar, Daiane. O que você não entendeu? Ah, tá. Na verdade, é assim, ó. Tenta localizar no estado, qual que é o estado 3 na nossa máquina. Eu acho que o 6 que você falou é o estado de execução do tipo R. Eu acho que é esse que você. O 3 é o número que está escrito ali, pequenininho. Tá bem pequenininho mesmo. É o número. Não tá no circuito, não. Eu tô olhando no. Eu tô olhando nos slides, tá, gente? Se vocês vão no slide, quem tá com o slide aberto aí, vai no slide de unidade de controle, load store e tipo R. Aí, na figura da esquerda, né, tem o estado 2, tem o estado 3, tem o estado 5 e 4. Vocês conseguiram localizar aí? Daiane, eu acho que conseguiu. Vitor, agora sim, né? Vamos ver aí. Tem mais gente que conseguiu localizar? É porque senão eu vou ter. Ô Douglas, senão eu vou ter que sair do Logicim e entrar de novo, entendeu? Abre aí, ó. É o slide de unidade de controle e load store. Mas o que eu tô querendo mostrar ali, ó, é que se a gente tá no estado 3, eu vou colocar justamente o estado 3 aqui, ó. Vamos falar que eu tô no estado 3, ó. Eu tô no estado 3. Se a gente vê quando eu coloquei o próximo estado aqui, ó, a gente vai ver que no próprio máquina de estados, do estado 3 eu vou para o estado 4, independente da meu opcode. Independente, ó. Olha só, se eu colocar aqui no meu opcode 00, tudo zero, ele continua mostrando que o próximo estado que eu tenho que ir é o estado 4, tá vendo? Se eu colocar aqui qualquer outro número, ó, tá vendo? Ele sempre continua ali no estado 4. Tá? Então, basicamente esse aqui é o sequenciador da nossa máquina de estados e ele está definindo para onde que a gente vai. Tá certo? Depois pega esse exemplo aí, dá uma estudada nele. Eu acho que vocês podem usar essa ideia bastante aí na implementação do trabalho. É claro que é,
vai ter que mudar, porque como a decodificação ela é feita vai variar, tá certo? E como que as sequências, para qual estado que vai, varia, né? Mas eu acho que dá para usar como base sim, tá bom, gente? Eu vou fechar aqui e vou voltar para nossa aula, tá bom? Nossos slides. Deu para ilustrar, então? Ficou um pouco mais claro, então, gente? Como que dá para implementar uma máquina de estados? Eu fui louco de tentar fazer aquilo na sala meio live assim, mas tudo bem. Estamos fazendo coisas experimentais. Se fosse no quadro, ia ser mais fácil. Tá. O negócio é o seguinte. Por que eu até fiz questão de voltar nesses slides, passar mais a questão da máquina de estados. Então, para os que perderam a aula passada, gente, eu acho que vale mais a pena rever essa aula, né? Bonitinha e tal. Porque eu acho que o conteúdo de máquina de estados fica melhor abordado aqui hoje, né? Independente, o lance é o seguinte: a máquina de estados ela é bem legal para a gente projetar uma unidade de controle de uma forma bem otimizada, vamos falar assim. Porque assim, a máquina de estados ela é bem meio que muito específica para aquele processador, para aquele conjunto de instruções. Você até pode fazer adaptações, que é o que eu estou sugerindo para vocês, mas assim, aí você vai fazer uma adaptação para fazer para aquele outro processador. Tem esse problema e tem um outro problema que é bem complexo aquela lógica ali. Eu não sei se vocês acharam, mas assim, eu achei bem complexo. Aí existe uma outra forma da gente projetar uma unidade de controle, que é através de microprogramação, tá certo? Porque assim, por exemplo, é bastante utilizado em processadores CISC, tá bom? Por quê? Processador RISC ainda dá para a gente implementar as máquinas de estado, por maior que seja, é o que é feito normalmente. Tá? Mas quando você tem um conjunto de instruções que ele é um pouco muito é ótimo, né? Ele é complexo. Né? Por exemplo, os processadores da Intel, eles usam mais essa técnica, que é o que a gente chama de microprogramação. E aí a galera vai ficar achando maluquice, mas é importante entender o conceito aqui. No trabalho, o conjunto de instruções que tem lá do processador Simplix dá para implementar como microprogramação. Você também pode implementar com uma unidade de controle com máquina de estados, fica a seu critério. Tá? A microprogramação é o seguinte: a ideia é que em vez da gente ter toda essa confusão de estados, não sei o que, a gente fala que a unidade de controle, ela basicamente ela tem o nosso upcode, ele é uma microinstrução para a unidade de controle. E aí a gente projeta a nossa unidade de controle como se fosse um microprocessador, um processador bem pequenininho, lá dentro da unidade de controle. Que nada mais faz do que processar as microinstruções. E quando ele processa as microinstruções, em vez dele falar assim, eu vou somar ou subtrair números, na verdade eu vou, à medida que eu processo as microinstruções, eu vou definir quais são os sinais de controle que a minha unidade de controle vai ter que emitir. Né? Então aqui, as instruções, a gente tem microinstruções, e cada microinstruções elas definem o conjunto de sinais, né, que a unidade de controle tem que fazer. Então aí o que a gente pode fazer? A gente pode escrever o que a gente chama de microprograma, né? Microprograma, para traduzir as instruções. Traduzir as instruções não, para controlar o caminho de dados para cada uma das instruções. Acho que vocês estão achando isso maluquice, né? Posso que vocês estão achando maluquice. Vamos ver aqui qual que é a ideia mais alto nível, tá bom? Só maluco. Né?
Então, o que uma microinstrução faz? Uma microinstrução, ela tem um código, como se fosse um label, como se fosse um acrônimo, igual a gente tem ADD, né? A gente tem um label para nossa microinstrução, né? Um acrônimo. E aí a gente tem diferentes campos. A gente tem um campo que vai identificar ali qual que é a origem dos dados, qual que é o destino dos dados, dado de origem, dado de destino, né? Se a gente vai, o que a gente tem que fazer com a memória, o que a gente tem que fazer com o PC, né? É como se fosse um upcode parrudo. A microinstrução. E onde que essa microinstrução está? Ela está dentro da instrução. Né? Então ela faz parte da instrução. Só que a unidade de controle ela pega aquela parte e ela processa aquela parte para definir quais são os caminhos de controle. Em teoria, é uma máquina de estados mais genérica. Tá? Aqui tá um exemplo de como que seriam as microinstruções do MIPS, certo? Microinstruções para o MIPS, né? Para o MIPS. E aí aqui, ó, por exemplo, quando a gente tem a microinstrução de fetch, né? Essa microinstrução de fetch, ela fala o que cada uma das unidades funcionais tem que fazer. Então, aqui ele está falando basicamente qual que é a saída, né, que a unidade de controle tem que ter. São as saídas. São as saídas da unidade de controle. Baseado na microinstrução tal aqui, ó. A fetch, memory 1, load word 2. O Eduardo comentou aí, gente, o meu áudio tá travando para vocês aí? Não. Dá uma olhada aí no sua configuração aí, Eduardo. E aí aqui o negócio é o seguinte, gente. Essa microinstrução, ela justamente, ela codifica de uma forma mais inteligente aquela questão da máquina de estados. Porque assim, aqui a gente tem a nossa saída em cada um dos passos, né? Vamos falar assim. Só que aqui a gente tem a nossa sequência, né? Qual que seria a próxima coisa que a nossa unidade de controle microprogramada tem que fazer, tá? Igual a gente tinha ali na máquina de estados, a gente tinha, eu pego um estado, gero a saída e passo para um próximo estado, e eu tinha uma lógica de sequência. Aqui é a mesma coisa, só que em vez de eu ter um estado, eu tenho uma microinstrução que eu recebo, e baseado nessa microinstrução eu decido o que eu vou fazer e qual que é a minha próxima sequência no passo. É só um jeito mais estruturado de ver o problema. Vou mostrar qual que seria essa ideia de um jeito mais arquitetural. Tá? E esse que é o jeito. Basicamente, aqui, a gente tem a nossa entrada, né, da nossa unidade de controle microprogramada. Essa entrada aqui, ela vem da instrução. Opcode da instrução, né, que a gente está executando. Aí o que acontece? Esse opcode aqui, ele entra e fala assim, aqui é uma unidade, uma lógica, né, que vai decidir, né, como que ele tem que controlar, né, o contador de microprograma, né? Igual a gente tem um contador de programa, esse cara aqui é o contador de microprograma. Se a gente tem que incrementar o contador de microprograma, ou seja, a gente tem que pular para a próxima etapa de sinais de controle a serem emitidos para uma determinada instrução ou não. Baseado nesse contador de microprograma, a gente entra justamente no nosso microprograma. Onde que é como se fosse a memória do microprograma.
E baseado na memória do microprograma, a gente emite os sinais de controle, certo? O interessante aqui é que justamente a gente tem a lógica aqui um pouco mais estruturada. Lembra que eu desenhei as três caixinhas? Eu tinha lógica, sequenciador e registrador de estado, né? Aqui eu tenho como se fosse assim, né? Esse cara aqui é o meu registrador de estado, né? Porque ele armazena o estado de processamento da instrução, né? Esse cara aqui é justamente, né? Esse cara aqui é justamente o que a gente viu lá, que seria, né? Vou falar assim, o sequenciador. Só que a grande diferença é que o que a gente vai executar, a gente vai executar, em vez dele estar, tipo, que a gente vai, o que a gente vai executar não, o que a gente vai gerar de sinal de controle, em vez da gente estar com aquilo congelado no hardware, a gente tem uma memória para guardar o que a gente faria justamente naquele determinado estágio do processamento. E o legal é que como é um microprograma e a gente pode literalmente programar isso daqui, podemos fazer alterações no processador. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Seguinte, sabe quando a Intel deu aqueles bugs lá da Intel, falha de segurança? Acho que vocês ouviram falar isso há uns anos atrás, né? Ano passado, aconteceu um tanto, né? O que acontece? Aí a Intel, como é que ela fez para corrigir o problema? Como a gente tem os processadores, eles em vez de estar a lógica de decodificação da instrução, né? Em vez de estar tudo congelado no hardware, pelo fato de ser um microprograma e aquilo ali é uma memória, basta você escrever nessa memória especial que você pode alterar. Você pode fazer correções no seu processador, você pode adicionar instruções novas. É claro que você tem uma certa limitação, porque você não consegue quebrar o circuito todo e construir outro à distância. Mas assim, se você quer fazer pequenos ajustes ali no seu caminho de dados, você consegue, certo? Loucura, né? Também acho. Sou apaixonado. Então, fisicamente, o Douglas perguntou, então fisicamente é um circuito que apenas partes são ativadas ou não, tipo isso. Ou somente a memória dele mesmo. Na verdade, é na memória que a gente vai lá e programa, e aí, como essa memória tem um microprograma que vai controlar como que as instruções são executadas, aí sim que a gente vai selecionar quais partes que vão ficar ativas ou não no processamento da nossa instrução. André, é como se fosse um circuito virtual? Eu acho que podemos falar assim. Eu acho que é como se fosse um circuito virtual, porque tipo, a gente tem um circuito físico e dependendo de como que a gente programa, né? Como a gente programa não, tá, gente? Isso aqui você não pode chegar lá no seu computador e programar não, tá? Tanto é que quando você vai fazer atualizações desse tipo aí, é aquelas atualizações de BIOS, sabe? É basicamente esse tipo de atualização, não da BIOS, porque a da BIOS é um outro circuito, mas funciona com o mesmo tipo de princípio, tá bom? Aí você baixa a ferramenta da Intel que faz o patch, né, do seu microcode. Eu não sei se vocês já ouviram isso. Quem mexe com Linux é mais transparente isso pro Linux, né? Que às vezes você tem que instalar os drivers de microcode.
Douglas perguntou assim: com a atualização da BIOS pode acabar atualizando o processador? O Douglas, na verdade, assim, depende do fabricante do seu computador, né? Às vezes o fabricante decide, num pacote de atualização que ele chama atualização da BIOS, atualizar várias coisas ali, então poderia acontecer. Eu não sei como que funciona no Windows, sinceramente, até porque esse tipo de coisa, assim, eu nem fazia antes, né? Eu comecei a fazer tem 10 anos, quando eu mudei pro Linux, né? E no Linux isso é bem evidente. No Linux você vai lá e digita você tem que instalar, baixar um driver da Intel, tá certo? Aí o driver da Intel, eu escolho rodar ele de tempos em tempos, né? E aí ele fala, ó, tem atualizações disponíveis, quer atualizar? Aí eu vou lá, falo, quero. Aí é aquele negócio, procedimento normal. Beleza, baixa, desliga o computador, aí ele liga novamente, só que não pode ter pico de energia, essas coisas, entendeu? Só que assim, precisa de. É claro que você precisa de ter privilégio, né? Porque esse é o tipo de. Isso é muito além de, sei lá, dar pau no seu processador, né? Tipo, dar pau no seu sistema, você vai lá e formata. Se dá pau no seu processador, abraço e tchau. Então não é uma operação bem sensível, mas é possível. Tá bom? Ó, recomendo, tá, Douglas? Use Linux, não usem Windows, tá bom, gente? Meu aluno de, meu aluno de projeto integrado ficou morrendo de raiva quando eu falei isso. Legal, então. Vamos avançar aqui na aula para a gente estar acabando, né? Então, existe uma última coisa que a gente tem que tratar, que é isso daqui. Isso daqui é mágico, gente. Olha, por favor, preste atenção nisso. Que aí, professor João Caran, eu não sei quem que tá dando sistemas operacionais para vocês de noite, quem que vai dar. Gostaria que fosse eu, tá bom? Mas não vai ser eu. Ia ser muito bom, né? É muito bom para ser verdade. Ah, é o Lesandro. É muito bom para ser verdade. Fazer uma tese em sistemas operacionais e dar aula de sistemas operacionais. Mas enfim. Existe uma coisa que chama exceção. E exceção é uma coisa que não acontece sempre. E na verdade ela tem uma ligação com tanto de aspectos práticos que vocês já viveram, só que vocês nunca estruturaram isso, de como que o hardware lida com isso, de um ponto de vista físico. Né? Hardware. O negócio é o seguinte: existem algumas operações que a gente vai fazer, que podem acontecer no processador, que geram essa coisa de exceção. Dois exemplos básicos aqui, que o MIPS está que tá no slide, porque a gente não pode entrar muito em detalhe, né? É justamente o que acontece. O que vocês acham que acontece quando a gente faz a decodificação de uma instrução e aí a instrução, mano, a gente não consegue decodificar aquela instrução. Sei lá, a instrução tá bugada. Tá bugada, tipo, sei lá. Acontece. Às vezes o seu programa tá bugado. Né? Ou mais fácil de perceber. Você vai lá e faz uma divisão por zero. Aí você faz uma divisão por zero na ULA. O que a ULA vai fazer? Ela fica louca. Ela não sabe fazer divisão por zero. Né? Então, na verdade, muitos outros tipos de coisa. Sabe quando você está lá no seu Java, quando você está no Linux, cracha alguma coisa, há um segmentation fault. Não sei se vocês já viram isso, quem programa no Linux consegue ver isso muito. Né? Quando está justamente aprendendo a programar em C, em Linux não acontece demais. Sei lá, se dá um Stack Overflow, Out of Bounds Exception, todas aquelas exceções que o Java lança, throws, sabe? Aí o Java vai lá e lança uma seção gigante, assim. Acho que vocês já passaram por isso. Se vocês não passaram, abre aí, ó. Faz um programa main, divide por zero, né? Int main, faz uma divisão por zero, compila e roda, você vai ver que dá pau. Todo mundo sabe disso. O que eu tô querendo dizer aqui?
Existem algumas coisas que interrompem, né? Elas são anormais para o processador. E quando essas coisas acontecem, né, a gente não pode simplesmente desistir da vida. Porque se a cada divisão por zero, ou a cada acesso de memória que você fizesse a uma porção de memória que não existisse, tentar acessar um ponteiro que não existe, um objeto que não foi alocado, e o seu computador desse um crash total, ia ser um caos. Porque, assim, esse tipo de problema geralmente é porque tem bug no programa, e bug é a coisa mais fácil de ter a partir do momento que a gente vira programador. Né? Se eu faço bug até hoje, tem gente que faz código que tem 20 anos, faz bug. Então, isso é uma coisa que a gente tem que suportar. Né? Como que a gente consegue lidar com esse tipo de coisa e oferecer suporte para o software para fazer isso. Então, o que a arquitetura faz? Né? O que o processador oferece? Na verdade, ele oferece essa ideia de exceção. Né? Exceção é justamente todo o tipo de operação que o processador ele tenta executar, mas ele não consegue, ou ele não pode, ou seja, né, às vezes ele não pode, às vezes é um problema de violação de proteção. Tá? A gente não consegue tratar aqui no curso, mas tem mecanismos que o processador também tem de proteção. Tá? Intel tem isso. Depois, quem quiser, a gente pode discutir disso. Mas o lance todo é o seguinte: para suportar esse tipo de coisa, a gente acrescenta 2 registradores no nosso conjunto de registradores. E esses registradores, eles são registradores especiais. Que eles basicamente vão falar assim, ó. Quando a gente encontrar uma exceção, o processador encontrar uma exceção, ele vai falar, olha, eu encontrei uma exceção nesse endereço, nessa instrução, na hora que eu estava executando essa instrução, e a causa dela, sei lá, eu tentei acessar uma região de memória, eu tentei fazer uma divisão por zero, eu tentei executar uma instrução que eu não sei executar, qualquer coisa dessa, ele vai gravar nesse registrador de causa. E aí o que ele vai fazer? Ele vai transferir o controle para o sistema operacional. Então, é basicamente assim, ó. Tem um diagrama que é exceção, exceção. Aí a gente tem aqui do outro lado sistema operacional. E aí o hardware ele vai, né, processador. Então ele pula, né? Ele pula para o sistema operacional, o processador pula para o sistema operacional. E o que o sistema operacional faz? Ele trata a exceção. Trata a exceção. O que é tratar a exceção? Tratar a exceção é assim. Se é um acesso de memória inválido, ele mata o programa. Se é uma divisão por zero, ele pode matar o programa, ele pode lançar uma exceção no Java. Aí vai depender do que o sistema operacional está fazendo, qual que é o programa. Né? Mas o sistema operacional vai lá e trata isso. E uma vez que ele trata, ele volta, né, para o processador, né, ele volta para a exceção e volta à execução normal para o processador. Esse carinha todo aqui, né, esse carinha todo aqui a gente chama de fluxo de tratamento de exceções. E esse fluxo, na verdade, ele é justamente o encontro dos mundos entre o processador, o hardware e o sistema operacional. Aí o sistema operacional vai lá, lê as coisas, né? Vê o que dá para fazer, ele lê esses registradores, tá bom? Esse acoplamento aí, essa questão de exceções, eu não sei se vocês lembram, eu também falei de interrupções, né? Exceções e interrupções, os dois usam basicamente os mesmos mecanismos ali, e o sistema operacional ele é todo estruturado para gerenciar essas coisas, entende? Isso vocês vão estudar justamente na
na parte de sistemas operacionais, tá? É, e aí, só falando o que a gente tem que adicionar na nossa arquitetura para fazer justamente esse controle de exceções e o que a gente tem que fazer é justamente adicionar esses contadores aqui, ó, tá vendo? Eu adicionei aqui um contador que é a causa da exceção e aqui um contador que é onde que a exceção foi localizada, certo? E, de novo, eu tenho que acrescentar alguns sinais de controle extras para justamente, né, eu conseguir controlar essa parte de código de exceção, esse circuito de exceção, certo? Alguma dúvida aí sobre exceções, gente? Ó, o Joey está digitando a pergunta dele. Isso. É verdade, o Joey falou assim, né? Então o hardware não consegue resolver o problema e joga a responsabilidade para o SEO. O Joey, isso é uma questão de. Tem duas questões aí. É mais uma questão de projeto. Tem duas questões. Primeiro, o hardware, de um ponto de vista técnico, seria até possível fazer tratamento de exceções em hardware. Certo? Por quê? Porque a gente já viu, a gente já discutiu que hardware é igual a software petrificado. Só que, se a gente fizesse isso, teriam duas implicações. A primeira implicação é que o circuito ele teria que crescer de uma forma absurda. Então, ia ficar caro fazer isso. Mas o mais importante é o seguinte: no nível do hardware, o hardware ele não sabe se a aplicação que está executando é uma divisão por zero, ele não sabe se que fez uma divisão por zero, né? Ele não sabe se a aplicação ela é uma aplicação Java, se é uma aplicação bloco de notas, se é uma parte do sistema operacional. Ele não tem informações o suficientes para tratar aquilo de maneira própria. Só que no sistema operacional, o sistema operacional já conhece qual que é o programa, qual que é o usuário, né? Ele talvez, né, ele consiga tomar ações mais apropriadas. Então é por isso que a gente delega, isso aí chama delegação para o sistema operacional. É uma questão de projeto, tá? E ela tem muita importância. Exceções e interrupções. Respondido aí, Joey? Show. Gente, e aí, mais dúvidas? Pra gente chegar aí nos nossos slides finais? Tranquilo? O pessoal tá falando que tá tranquilo. Vamos lá, então. E aí, aqui tá acho que no slide de vocês também deve estar consertado. A gente alterou a máquina de estados para justamente ter os estados adicionais ali. Nosso, nosso controle de exceções. Tá bom, gente? Não vou entrar em detalhes não, mas o que eu quero entrar em detalhes agora é para motivar a nossa busca por desempenho, tá? Fazer um pequeno merchandise aqui, tá, gente? Nosso grupo de pesquisa em processamento paralelo e alto desempenho, né? Grupo de pesquisa em arquitetura de computadores, processamento paralelo e alto desempenho. A gente tem, eu faço parte, tá bom? PUC Minas. Quem quiser fazer pesquisa com a gente, só me falar que a gente aprende um tanto de coisa legal lá, tá? Só conversar comigo, eu arranjo tudo. Enfim. Aqui a gente tem para avaliar o desempenho, então, do nosso projeto multiciclo. Só para a gente ver como que a gente conseguiu melhorar agora o nosso desempenho. O que aconteceu? Aqui a gente tem o mesmo benchmark que a gente tinha lá,
né? E a gente tem o seguinte, né? Nesse benchmark a gente tem 49% das instruções do tipo R, 22% do tipo load e assim por diante. E aqui, né? Aqui a gente tem, né, a composição de instruções, né? É, azul, que já disseram que é ruim, ó. Quantidade de instruções. E aqui a gente tem o tempo, né? O tempo. Quantidade de ciclos. Ciclos. Para processar essa determinada instrução. Legal agora é justamente falar, olha, né? A gente realmente consegue processar uma instrução do tipo R em 4 ciclos, uma instrução do tipo load store 5 ciclos. No projeto do monociclo, né, todas as instruções teriam que levar um tempo de 5 ciclos para acontecer. Porque todas as instruções demoram o mesmo tempo. Já no processador multiciclo, já muda a coisa. Na verdade, se a gente fizesse aqui, né, uma média ponderada do benchmark em relação ao número de ciclos para o design monociclo e o multiciclo, a gente tem de 5 que eu tinha de ciclos médio por instrução, CPI. CPI é ciclos médio por instrução. O que é isso? É quanto tempo, né, quantos ciclos de relógio cada instrução gasta. Eu gasto 4,04. Ou seja, eu sou uma vez e 24 mais rápido do que um projeto monociclo, né? Eu lembro lá que no projeto monociclo a gente tinha feito 75% eficiente, né? Vamos fazer aqui a conta agora. Quantos por cento eficiente que a gente é? 75% vezes, né, 1,24. A gente faz essa conta aqui, 75 vezes 1,24. Agora a gente é 85%, somos 85% eficientes. O que vocês acham? A gente ganhou 10% de eficiência. Legal? Qual que é o custo de fazer isso? Ô Douglas, é o custo? Custo financeiro? Você está falando? Custo de quê? Custo financeiro é o custo de projeto. Você é o custo de projeto, mas você tem que lembrar de uma coisa. Ser eficiente significa muitas coisas. Ser eficiente significa que seu processador consome menos energia. Isso é muito importante. Entende? Então, o custo de projeto é maior. Mas você, é a mesma coisa de comprar um carro. Às vezes, comprar um carro com motor ruim te dá mais dor de cabeça se você comprar um carro com motor bom. Investimento, justamente. Então, o que acontece? A gente já é 85% eficiente. Seguinte, para finalizar a aula, próxima aula, a gente começa a ver como que a gente pode melhorar isso ainda mais. Nossa meta de vida é chegar no 100%, não é? Então, isso que a gente vai continuar vendo. Bom, vou parar aqui a aula por hoje. De gravar.